Bom dia, gente. Hoje é... que dia? 7? 8? Que dia é hoje? 8? Segunda-feira, 8 de abril de 2024. Esse vai ser meu vlog filosófico matinal. Vou começar bem a semana já. Quem gosta, né? Pensado nessas coisas. Vamos lá. Eu estava refletindo sobre essa questão da quantidade de estudo que uma pessoa tem, né? Normalmente, o que a gente acredita? Eu acho. Muitas pessoas devem acreditar que só quem tem uma formação acadêmica, né? Só quem fez faculdade, por exemplo, ou fez cursos, né? Estudou de alguma forma assim, mais formal, digamos assim, né? Com cursos, com faculdade, etc. A gente tem que acreditar que essas pessoas entendem mais dos assuntos que elas estudam. Se tornam de alguma forma especialistas em algum grau, de certa forma, sobre os assuntos que elas estudam. Então a gente pensa assim, quando a gente vai se informar sobre algum assunto, o mais interessante é buscar a opinião dos especialistas. Concordo, é verdade. Realmente eu também, quando eu vou pesquisar um assunto pela primeira vez, de fato faz sentido que a gente pesquise a opinião daquelas pessoas que dedicaram mais tempo para pensar sobre aquele assunto, os especialistas. A gente chama de especialistas. Isso meio que acho que está certo, faz sentido. Mas uma reflexão que eu quero trazer para vocês hoje de manhã é o seguinte: nem sempre, quando você vai ter uma conversa, vamos supor, tem um assunto que te interessa, não sei, qualquer assunto, né? Aí você vai conversar com outra pessoa para ver a opinião dela. Normalmente a gente só conversa quando a gente percebe que a pessoa já tem algum conhecimento sobre aquele assunto, né? Que a princípio não pareceria muito interessante conversar com alguém que desconhece o assunto. Parece nem possível, né? Como é que eu vou conversar sobre um assunto que a pessoa não entende? De certa forma está certo também é verdade. Acho que em muitos casos, quando você tenta conversar sobre um assunto que você entende, digamos assim, entende um pouco, alguma coisa, e você vai conversar com alguém que não entende nada daquele assunto, tem grande chance da conversa não ser muito produtiva. Mas, por experiência própria e por observação, né? Eu gosto de observar a vida dos outros, de aprender com todo mundo, né? Enfim, vocês já devem ter percebido. Então, qual é a questão? Pela minha experiência observando as pessoas, meio que é bastante comum, né? Às vezes, quando você vai conversar sobre um assunto que a pessoa não entende, se a pessoa for uma pessoa aberta a ouvir e aprender, e dar uma refletida, assim, dar uma pensada, muitas vezes a opinião de uma pessoa leiga, né, uma pessoa que não entende daquele assunto, acaba em algumas situações sendo mais interessante, às vezes, do que as respostas, digamos assim, de uma pessoa estudada naquele assunto. Já pararam para observar isso? Tentem observar isso na vida de vocês. Com as pessoas que já conversaram, observando conversas, sei lá, na internet, por exemplo, podcast, sei lá. Muitas vezes o cara que está o entrevistador não entende nada, está entrevistando um especialista em alguma área, e mesmo o entrevistador não sabendo nada, como ele já tem uma abordagem onde ele meio que se acostuma a entrevistar pessoas que sabem muito mais do que ele sobre um assunto qualquer, mesmo assim, às vezes o entrevistador faz perguntas interessantes que uma pessoa estudada provavelmente não faria as mesmas perguntas. Se fossem dois especialistas conversando, certamente as perguntas e respostas seriam diferentes, entende? E por experiência própria, eu observo que muitas vezes eu conversei com pessoas que não entendiam daquilo que eu estava falando, fizeram comentários mais interessantes e até mais inteligentes de alguma forma do que uma pessoa, se você vai conversar com uma pessoa que entende do assunto. Porque de certa forma, se duas pessoas fizeram faculdade de psicologia, foi o que eu fiz, né? Se duas pessoas que são psicólogos, por exemplo, tem uma conversa, é bem comum que eles não expandam muito o conhecimento que eles têm.
e fiquem conversando mais nos termos que eles aprenderam na faculdade. Então a conversa fica meio limitada àquele tipo de visão específica que você aprendeu na faculdade. Você vai usar os termos que você aprendeu, as ideias que você já aprendeu, e às vezes nada de novo surge. Deixa eu parar um pouquinho. Nada de novo surge de verdade na conversa. Até surge, mas assim, de certa forma fica muito preso a uma maneira específica de entender as coisas. E de certa forma, às vezes o debate é mais pobre, digamos assim, do que se você debater com uma pessoa, conversar, né? Com uma pessoa que não entende nada. Entenderam? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. E ontem, quando eu fui visitar meu pai, foi ontem, eu acho. Eu ouvi o porteiro dele falando assim: poxa, o porteiro lá do prédio, né? Eu não tenho faculdade, eu não tenho diploma, mas eu sempre gostei de pensar. Aí às vezes eu vou conversar com esses caras aí que tem diploma, que fez faculdade, os caras ficam tirando onda, mas quando eu começo a argumentar, os caras ficam sem argumento e vão embora, entendeu? Eu achei isso bem legal, entendeu? Que é isso que eu estou querendo dizer, entende? Porque esse porteiro é uma pessoa acostumada a pensar e refletir, mesmo que ele não tendo diploma, não sendo nem especialista, ele estava conversando com outro cara, e eu ouvi a conversa, dizendo que às vezes pessoas com faculdade, quando conversavam com ele, ficavam sem argumentos. Por quê? Porque a pessoa não está... Às vezes você fica tão acostumado a simplesmente absorver o ponto de vista que você aprende dos outros, né? E não criar o seu próprio ponto de vista baseado em raciocínio, em investigação, né? Comprando passagem do metrô aqui. Não é interessante isso? Acho que é um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a entender, né? A perceber, a enxergar dessa forma. A maioria deve achar que só os especialistas é que sabem de tudo. E uma pessoa que... eu tô comprando aqui, desculpa. A pessoa que não é tão estudada assim, ela é meio que burra, de certa forma. Não necessariamente burra, mas assim, ignorante, não entende daquele assunto. Não, uma pessoa que pensa, que está acostumada a pensar e refletir, às vezes é muito mais inteligente também, sabe? Porque ela está acostumada a ser criativa, a pensar de outros pontos de vista. Quem gosta bastante de refletir sobre a vida, né? Sobre as coisas desse mundo, de certa forma, acaba desenvolvendo a capacidade de raciocínio, né? Raciocínio lógico, raciocínio criativo, abstração. Abstração você ficar tentando imaginar, pô, se for assim, será que vai ser assado? Pô, será que não sei o quê? Abstração você ficar meio que tendo ideias, né? Refletindo e tal. Então, não tenham preconceito. Não julguem o livro pela capa. Não é porque uma pessoa não é estudada, não é muito entendida sobre um assunto, que você não pode ter uma boa conversa com essa pessoa se tiver, digamos assim, a calma, a paciência de tentar fazer a pessoa entender, conversar de uma forma simples. Se ela não entender daquilo que você está falando, você pode explicar de uma forma simples. Uma vez que a pessoa entenda, é bem capaz que ela tenha ideias interessantes, né, para compartilhar, mesmo que ela não saiba nada sobre aquilo. Então é isso, galera. Valeu, até mais.